bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. No último fim de semana, sexta, sábado, domingo, a gente teve nosso 19º Congresso Espírita. Foram mais ou menos, por volta de 700 pessoas presentes. O auditório estava bem cheio, né? A gente mirava no auditório para umas 800 e poucas pessoas, então estava bem cheio. E com a presença, no Congresso da USE tem uma característica um pouco diferente, porque ele mistura um pouco as palestras mais abertas, né, com os oradores mais conhecidos. Então a gente teve lá Rossandro, Alberto Almeida, Alexander Cosme Massi, Alexander Moreira, César Perry, e com palestras mais abertas para o auditório inteiro. E no sábado a gente fez as nossas tradicionais rodas de conversa. Foram 4 blocos de 4 rodas cada um, então foram 16 rodas, onde a gente discutiu os temas do novo Centro Espírita, né, do Centro Espírita que a gente está mirando para o futuro. E essa vez a gente teve também o primeiro encontro de ciência e pesquisa, que foi bem interessante. Então também foi o sábado o dia inteiro, se não me engano foram acho que 12 ou 13 estudos que os congressistas levaram lá para mostrar, né? Eram estudos rápidos, como se fosse um TED, assim, uns 20 minutos falando do que eles estavam estudando. Eram estudos abertos, não necessariamente cientistas ou pesquisadores, mas estudiosos da doutrina. Eu acho que, para mim, deixa eu só falar um pouquinho dos números aqui. Então, foram por volta de 700, 680 e poucos inscritos. A gente isentou por volta de 100 jovens que a gente convidou no estado inteiro. A gente convidou os jovens para participarem também. Tinham mais ou menos 300 casas representadas ali. Então, desses 700 pessoas, mais ou menos eram de 300 casas espíritas. E mais mulheres, como sempre, né? Então, as mulheres estão sempre dominando o movimento espírita, né? Tinha 60% de mulheres. E a faixa etária estava até distribuída, uns 15% até 30 anos, de 30 a 45, 15%, 45 a 60, 30 também 30%, de 60 a 75, 30%, e 75 anos, 3%. Aí tem uma curiosidade aqui, ó, a idade média do movimento também sempre um pouquinho mais velha, acho que reflete as pesquisas, né, que a gente tem do movimento. A idade média é 50 anos, o mais idoso, mais experiente, com 93. Então a gente tinha uma pessoa lá de 93 anos. Então foi bem legal. Eu acho que, para mim, ficaram 2 temas bem importantes, né? Na palestra inicial, e depois a gente discutiu um pouco isso também nas rodas do Rossandro. Ele falou muito desse centro espírita e do acolhimento, né, da visão que ele tinha do novo centro espírita, e de como a gente teria que acolher as pessoas para que elas se sentissem mais em casa, né? Então, para a gente sair um pouco dessa formalidade, né, que a gente tem, ou de tanto dessa característica de ter estudos, que é boa, que ninguém acredita que não seja importante. Acho que o autoconhecimento talvez seja um dos pontos mais importantes mesmo da doutrina, mas que a gente também tivesse uma característica mais de acolhimento das pessoas, para que elas pudessem chegar e se sentirem mais acaloradas ali, né? Que talvez com a pandemia a gente perdeu um pouco isso, porque distanciou, e agora voltando, né, para um pouco do que a Isabel comentou, né, dessa parte boa de a gente estar comemorando junto, de estar se abraçando, de estar se vendo, de estar se conversando ali na Casa Espírita. Então ele falou bastante sobre esse acolhimento, para que as pessoas se sintam mesmo valorizadas e sintam com vontade de estar na Casa Espírita e de ficar na Casa Espírita mais tempo, né? De não ir para lá, ficar aquela 1 hora e meia só no trabalho mediúnico e ir embora, de a gente conseguir ali, né, fazer um movimento para que a gente tenha uma união de relacionamento, de afetividade maior entre as pessoas que estão frequentando ali a Casa Espírita. Então, acho que esse foi um ponto que também surgiu em outros momentos, né, mas que é um ponto relevante.
E o segundo ponto que ficou para mim também importante foi como é que a gente vai, acho que isso é uma coisa nova, que talvez a gente ainda não saiba, né, a maneira ainda adequada, mas como é que a gente vai tratar as doenças que estão chegando, mais da atualidade, que são as doenças de saúde mental, né? Então, depressão, ideias de suicídio, né, ou outros temas que acabam afligindo o dia a dia das pessoas, né, e de como é que a gente faz, né, para não só acolher, mas dar as ferramentas que a doutrina espírita mesmo já possui, para que essas pessoas possam, aos poucos, ter também na casa espírita, né, juntamente com a área médica, um apoio fundamental para que elas possam sair desse cenário que elas eventualmente possam estar aí ligadas à saúde mental. Então, a gente discutiu um pouco também aí nas rodas, né, como é que a gente integra todas as áreas da casa espírita ali, né, para que todas juntas, né, talvez coordenadas pela área da família ali, né, para que todas possam trabalhar esses temas de saúde mental, né. O Alexander Moreira, que é um psicólogo, falou um pouco disso, o Alberto Almeida também, na palestra, falou um pouco disso, e nas rodas também a gente tratou um pouco disso. Então, acho que foi um congresso assim bastante reflexivo, né? O tema, de maneira geral, era um tema mais para dirigentes, né, de casa espírita, apesar de ter um público aberto, como a gente está vendo aqui, mas eu acho que era bastante, principalmente no sábado, né, bastante voltado para os dirigentes, para que a gente possa, nessa coordenação do movimento, discutir, né, os caminhos que a gente está perseguindo aí para o futuro, principalmente nesses tempos mais modernos, onde a gente tem muita... Bom, acho que o Adriano vai falar bastante mais de influência espírita, mas a gente tem, além das influências espíritas, a gente tem muita influência, né, de tecnologia chegando à casa das pessoas, né? Então tem uma comunicação muito rápida, muito aberta, diferente de algumas décadas atrás, né? Mas a gente tem uma distribuição de conteúdo bons e não tão bons à vontade aí. Então acho que o movimento tem um pouco dessa responsabilidade também de estar colocando bons conteúdos e estar distribuindo e fazendo essa reflexão como um todo. Então acho que, de maneira geral, acho que era isso o congresso. Legal, Maurício, muito bom, muito obrigado. Aproveita, você emenda agora, você faz a apresentação do nosso querido Adriano e já chama alguém aí para prece. Tá bom. Bom, o Adriano Greca é presidente da Federação Espírita Paranaense já há um bom tempo. A federação é uma federação muito ativa, das que eu conheço, eu acho que é das mais organizadas, se não for a mais organizada, é uma das mais organizadas. A gente vê uma participação deles, principalmente no CFN, no Conselho Federativo Nacional, muito ativo, muito atuante. Depois ele pode falar um pouquinho dos números, se não me engano, são por volta de 400 casas espíritas lá afiliadas e atuantes. E eu fiquei bem impressionado que eles fizeram uma pesquisa, a gente aqui em São Paulo não consegue uma adesão tão grande, eles fizeram uma pesquisa bem bacana com as casas espíritas e acho que mais de 95%, se não me engano, 98%, estou com os números, dos centros participaram, né? Uma adesão na pesquisa, assim, maravilhosa. A gente aqui não tem essa adesão tão grande, a gente busca, tem nem perto dessa adesão. No dia da reunião, eu falei para o Maurício, chuta quanto você acha, não dá nem 50% de adesão. A gente briga aqui para ter 50% de adesão, mas eles tiveram... Isso mostra o quanto eles estão bem relacionados com as casas espíritas. E foi bem interessante, porque eles mapearam e também fizeram uma reflexão bem boa, que eu acho que a gente tem que trazer para São Paulo também, né, porque eles mapearam os tamanhos das casas espíritas, né, então casas pequenas, casas médias e casas grandes, e aí conseguiram observar que a necessidade da casa espírita também está relacionada com o tamanho, que a gente não pode tratar todas as casas da mesma maneira. Então, se eu tenho uma casa pequenininha, até 15 pessoas ali na direção, é uma coisa, né? Se eu tenho uma casa grande com 50 pessoas, é outra coisa. Então, e principalmente nós da federativa, que
ficamos pedindo para eles montarem departamentos, para eles participarem de tudo que é coisa que a gente lança muita coisa, tem muitos departamentos. E aí, obviamente, que uma casa pequenininha não tem condição. Então, foi um trabalho bem legal que eles mostraram para a gente lá no CFN, que mostra a preocupação que eles têm também com a casa, né? Então, é o Adriano Greca, então, presidente da federação, hoje aqui, com muita alegria que a gente está convidando para ele falar um pouco do movimento e falar um pouco das influências boas e ruins que a gente tem da espiritualidade. Espero que mais boas do que ruins, mas a gente sabe que a gente tem as duas, né? Na união dos espíritas. E aí eu vou escolher alguém para fazer a prece. Só tem 4 pessoas aqui na minha tela, né? Então vai ser um desses 4 voluntários. Vamos escolher a Cristina aqui para falar, que eu conheço mais. Se ela pode fazer a nossa prece de abertura aí, por favor. Sim, com certeza. Agradeço a oportunidade. Então vamos fechando os nossos olhos, quem se sentir bem desta forma, e vamos envolvendo todo o ambiente de onde estamos, com bons pensamentos, com o nosso coração e mente aberta para mais uma manhã de aprendizado, de luz, de harmonia, e que Jesus se faça presente no lar de cada um de nós, nos abraçando, nos envolvendo com o amor infinito, e que possamos levar os ensinamentos até onde estivermos, no nosso local de trabalho, nos centros espíritas, com os nossos amigos, nossos colegas, e agradecendo sempre essa espiritualidade que conduz este projeto por mais uma iniciativa e mais um envolvimento. E desta forma dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, que este é o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como precisamos perdoar a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cairmos em novas e más tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja, e graças a Deus. Muito obrigada. Bom, bom dia, meus amigos. Eu quero, inicialmente parabenizar a iniciativa da USE, do Valteno, do Maurício, da nossa querida irmã Júlia, com esse projeto tão interessante, né? E que nos convida a essas reflexões, esses diálogos, que são tão importantes para a sustentação, manutenção, crescimento, enfim, pensar a casa espírita é algo muito necessário nos dias atuais, porque realmente nós estamos vivendo um contexto que nos exige muito, exige a nossa ação, a nossa reflexão, justamente para bem direcionar as nossas ações. E uma das questões mais interessantes desse projeto, se me permitem, eu pude assistir aí a participação do Godinho, depois da Júlia, é que ele tem essa característica dessa vinculação com o processo de unificação. A gente vai construindo a unidade que é, ou pelo menos, uma unidade de visão, de entendimento, vai trabalhando, né? Conhecendo aquilo que os outros, as outras instituições, as instituições de fora, abrindo a nossa própria, as nossas próprias instituições para ouvir aquilo que está sendo feito também no movimento, e isso tudo só nos faz crescer. Com relação às influências espirituais, que o tema que o Valteno nos convidou a refletirmos, as influências espirituais na união dos espíritos.
condutas. Eu só quero dizer a vocês que eu não preparei assim uma palestra, não é essa a ideia. Trouxe alguns pontos que eu anotei, mas penso que depois a riqueza virá realmente da participação, das trocas de experiência que virão entre nós. Mas há um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, ou de relembrar. Sempre bom a gente retornar às causas, né? O próprio codificador, aos princípios, eu quero dizer. O próprio codificador, quando vai nos apresentar a obra O Livro dos Médiuns, no ano de 1861, já no primeiro capítulo da obra O Livro dos Médiuns, ele lança uma pergunta. Há espíritos? Né? Ponto de interrogação. Há espíritos? E ali é onde ele vai dizer que se nós não tivermos essa consciência, não tivermos esta convicção, esta certeza da existência e da imortalidade da alma, na possibilidade de que, deixando o corpo, haja essa sobrevivência, e a partir da sobrevivência, a manutenção dos vínculos entre este mundo que se apresenta, o mundo dos espíritos, com o mundo material, ele sugere que algo seja feito antes de avançarmos, né? Quer dizer, a própria obra, o Livro dos Médiuns, ela se apresenta àqueles que têm essa convicção da existência dos espíritos e a da possibilidade da comunicabilidade. Isso é um princípio básico. Mas depois nós temos, por exemplo, uma outra contribuição que eu gostaria de registrar, que foi de uma companheira nossa do movimento, de Juiz de Fora, desencarnou na pandemia, vítima da Covid-19. Sueli Caldas Schubert. Ela nos entregou uma obra intitulada A Dimensão Espiritual do Centro Espírita. E ali, ela que, de fato, quando nós manipulamos a obra, estudamos a obra, percebemos que ela faz uma compilação das contribuições de Chico Xavier, André Luiz, né, / André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, e também muito material extraído das contribuições de Manuel Filomeno de Miranda, que nos chegam através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Destes espíritos, para ficar apenas nesses dois, claro que existem outros, mas para ficar apenas nesses dois, porque penso que represente ali a maioria daquilo que está na obra, ela simplesmente vai nos relembrar, vai nos chamar a atenção e vai nos convidar a prestarmos mais atenção na dimensão espiritual do centro espírita e, por conseguinte, na dimensão espiritual da vida. Nesta última conferência estadual espírita que nós tivemos, nós pudemos contar com o retorno ao púlpito aqui no Paraná, a nosso convite, com todas as limitações, naturalmente, do médium José Raul Teixeira. E ele faz uma opção muito interessante para a sua fala. O tema e a frase que ele repete em quase toda a sua exposição é a seguinte, ele diz: o mundo espiritual é aqui. Essa é a fala que ele faz. E aí ele constrói essa frase com esforço, mas então, aí ele respira e nos narra episódios da sua vida e dos fenômenos mediúnicos, naturalmente, ou daquilo que ele pôde presenciar com a sua mediunidade. E o ápice da exposição do nosso querido Raul se deu quando ele descreve aquilo que está ocorrendo no teatro, né, aqui em Curitiba, onde se realizava o evento. Ele descreve a cena espiritual que se dava exatamente naquele momento. E mais uma vez ele afirma: o mundo espiritual
é aqui. Então, quando nós relembramos Sueli Caldas Schubert e a sua obra Dimensão Espiritual na Vida, Dimensão Espiritual do Centro Espírita, eu disse que ela nos convida a refletirmos sobre uma realidade óbvia mas que muitas vezes passa desapercebido de todos nós, né? Que esta a de que nós convivemos constantemente, permanentemente, em contato com essa realidade do mundo espiritual. A tal ponto que nós deveríamos, né, tenho procurado observar isso, quando nós chegamos nas nossas casas espíritas, é claro que é um exagero e uma brincadeira, que uma figura de linguagem, mas a gente costuma cumprimentar os encarnados, né? Os que estamos ali, os nossos amigos, os que a gente encontra, a gente cumprimenta. Mas nem sempre nós nos vinculamos emocionalmente, nós nos vinculamos pelo pensamento à equipe espiritual da instituição, né? Que sabemos e aprendemos com o próprio André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, são os responsáveis, inclusive, pela nossa própria segurança, a segurança das atividades que se dão nesse ambiente tão especial que é o ambiente do Centro Espírita. E vejo que é importante também, para entendermos as influências espirituais na união dos espíritas, vejo que é muito importante nós entendermos ou relembrarmos sempre o caráter da revelação espírita. Isso está lá na obra Gênese, no capítulo 2. Kardec nos apresenta ali, com toda a fundamentação, o caráter de revelação espiritual, o duplo caráter da revelação espírita, né? A revelação espiritual e a revelação também que se dá através da ciência espírita. Mas há um aspecto ali que precisa ser também considerado, que é o caráter de que nós estamos nos referindo a uma revelação divina, a terceira revelação de Deus aos homens, que nos chega de uma forma toda especial e que nos é entregue às mãos pelo próprio Cristo, o Espírito de verdade que vem à frente de uma pleiade de espíritos para nos apresentar a terceira revelação. Eu não sei se os amigos observaram, mas quando tenho falado sobre isso, muita gente depois vai buscar e depois me diz, meu Deus, que interessante, né? Há um apêndice em obras póstumas que foi inserido, são as últimas páginas de obras póstumas. Esse apêndice foi inserido em 1975 apenas. Ele foi publicado em 1904 na Revista Espírita, portanto, já muito tempo depois da desencarnação do codificador. A Revista Espírita já não estava mais sob a gestão de Kardec, esta que nós conhecemos, que nós trazemos nas mãos, aqueles 11 anos, né? E 4 meses que estiveram sob a gestão de Kardec, está aí circulando no movimento. Mas a publicação prosseguiu com aqueles que deram continuidade às atividades da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, enfim. E ali, em 1904, publica-se na Revista Espírita uma história muito interessante que nos fala dessa dimensão espiritual, né? Desse caráter da revelação espírita. Vocês já vão entender por que eu estou falando sobre isso. Já chego lá. E conta a história de uma médium, neste apêndice, a senhorita V, que vai a Paris na tentativa de visitar Allan Kardec, mas
quando chega na casa da família, quem a atende é a Amélie Gabrielle Boudet, a esposa do codificador. Ele não estava. Ele estava na Villa Ségur, uma residência que eles haviam adquirido nas proximidades de Paris, mas um pouco mais distante. Ele explica numa nota, neste apêndice, que ele estava trabalhando na publicação da obra O Evangelho segundo o Espiritismo nesse período. E que havia estado, inicialmente, num balneário que fica a 200 quilômetros de Paris, na Normandia, chamada Sainte-Adresse, o nome da cidade. E ali ele trabalhou, ele encontrou o ambiente adequado, o ambiente de retiro, de reflexão, afastado das atividades do dia a dia. Foi ali que ele encontrou o ambiente adequado para ele poder refletir, trabalhar nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele retorna a Paris, mas não volta às atividades, permanece ainda nesse regime de distanciamento das coisas do dia a dia, em profundo contato com a elaboração da obra, lá na Villa Ségur. Mas essa senhorita V era conhecida pela sua mediunidade, da clarividência. E então, a Madame Kardec sai com essa, né? O próprio Kardec diz assim, ela sai com essa. Ela diz à médium, mas a senhora, tendo esta faculdade da dupla vista, não poderia ir até lá, visitá-lo? E ela então, sim, um momento. Ela então, ali, é claro que subentende-se que ela entra no transe mediúnico e ela vai e descreve a cena. Sim, vejo, diz ela. Ele está numa casa e descreve as características da casa com muita propriedade, a ponto de que Kardec registra na nota que ele descreve, são 3 janelas, há uma escrivaninha, ele está nessa sala de baixo trabalhando, rodeado de espíritos. Quando se destaca, um espírito em especial se destaca, e ele traz nas mãos um grande livro. E então ela se aproxima, ele abre o livro, e o livro está escrito O Evangelho. Na mesma obra, em Obras Póstumas, nós vamos encontrar uma nota em que, no ano de 1863, Kardec, estando em Sainte-Adresse, pede que lhe seja enviado uma mensagem, pede que o grupo lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas lhe solicita uma mensagem do Espírito de Verdade, quem sabe de Erasto, que pudesse falar a respeito da obra que ele estava trabalhando. Ele recebe essa mensagem. E ali, o Espírito, que tudo demonstra ser Erasto, diz a ele que a influência que ele estava recebendo, a conexão que eles haviam conseguido estabelecer entre essa equipe espiritual e Allan Kardec, que não era médium, senão intuitivo, dessas sugestões que ele recebia, se dava de uma forma tão intensa que praticamente aquilo que os espíritos, transmitiam, Kardec podia registrar com muita segurança, e então é quando a gente deve considerar que os comentários de Kardec que se seguem a cada texto do Evangelho segundo o Espiritismo são obras da equipe espiritual, naturalmente, da codificação e especialmente lideradas pelo Espírito de Verdade. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, meus amigos, é muito intenso o trabalho da dimensão espiritual da vida.
E um trabalho como o Espiritismo, com esse caráter de revelação divina, ele vai conquistar inimigos do Cristo. E o nosso presidente da Federação Espírita do Paraná tem afirmado nas reuniões. Ele diz assim: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Porque o Espiritismo, ele traz benefícios em função dessa conexão, ou desse seu tríplice aspecto, e do esclarecimento no nível que ele nos dá, o conhecimento da doutrina espírita, a sua divulgação, tem um papel a exercer no planeta e sobre a humanidade que é, assim, talvez ainda inalcançável para as nossas mentes, mas as verdades espíritas, os princípios básicos da doutrina espírita, eles se tornarão crença comum, à medida em que o tempo vai passando. Não sabemos dizer como, mas as ideias, os pensamentos, os princípios da doutrina espírita vão alcançar cada vez mais um maior número de adeptos, mas também os seus pensamentos vão chegando nos demais pensamentos filosóficos e religiosos. Então, a missão dos espíritas e o papel do espiritismo é tão grande que é muito natural. Aí eu vou me servir aqui de uma mensagem de Bezerra de Menezes, que ele diz assim: é natural, meus filhos, que haja, olha o termo que ele utiliza, né? Chuva de calhaus, chuva de pedra, né? Que haja problemas, que surjam incompreensões, que apareçam provocações de toda ordem, que não estranhemos, portanto, diz Bezerra de Menezes, as conjunturas difíceis, e estas influências espirituais que visam atingir a união dos espíritas. Por que isto? Porque a força da união é extraordinária e pode ser revolucionária. Quando nós nos unimos, nós somos capazes de realizar verdadeiros prodígios. E eu trouxe alguns exemplos. Alguns anos atrás, acho que em 2024, no Rio Grande do Sul, Maurício fez referência ao presidente lá da FERGS, Antônio Nascimento, que esteve no Congresso em São Paulo. E o Rio Grande do Sul viveu aquele problema das enchentes, que destruiu inúmeras cidades. O movimento espírita se mobilizou em função de uma campanha. Aliás, o Brasil todo e até o mundo se mobilizou para auxiliar os gaúchos, de uma maneira geral. Mas especialmente o movimento espírita foi algo muito extraordinário, porque as imagens correram o Brasil, por exemplo, da sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com os livros boiando, né? As prateleiras tombadas, aquela lama toda na sede, que invadiu a sede da FERGS, que fica numa região central da cidade. Mas aquilo, então, sensibilizou o movimento e surgiram campanhas de auxílio e de arrecadação de recursos. Em torno de 40 casas espíritas foram atingidas. Se não me falha a memória, foram 42 casas espíritas, algumas delas totalmente destruídas. Não sobrou uma parede de pé, né, uma dessas instituições. Outras foram também gravemente atingidas, mas em níveis variados de gravidade. Mas o que eu quero dizer é que, a partir desse fenômeno próprio da lei de destruição, né, houve uma mobilização muito grande.
e nós, os espíritas, nos unimos em torno de uma causa. E lançaram-se as campanhas de arrecadação de recursos para reconstruir aquelas instituições. E eu nunca vi isso no movimento espírita. Ele nos trouxe e apresentou fez uma prestação de contas recentemente ao movimento. Quase 2 milhões de reais foi arrecadado entre os espíritas para a reconstrução, tanto do prédio da Fergs, que estivemos lá agora em abril para a reinauguração da livraria, o prédio da Fergs, né, Valteno, novinho, em folha, né, aquela coisa espetacular, móveis, tudo novo, como também estas mais de 40 instituições que receberam aí o aporte dos recursos de um fundo que foi criado para administrar estes recursos que chegaram como doação, mas que demonstra, traz assim este espírito da união em torno de um objetivo. Esse é um exemplo. Mas também nós tivemos, há pouco tempo atrás, quando nós comemoramos aqui, como comemoramos no Movimento Espírita, os 160 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, também em 2024, nós fizemos uma campanha de divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo. E, em parceria com a FEB, nós nos unimos, a obra nos chegou por um valor de R$10, e nós lançamos uma campanha. O tema que mobiliza a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, das obras da codificação, é a mais conhecida e a mais lida. Eu sei dizer que nós conseguimos, com essa campanha, distribuir no movimento 5.000 obras do Evangelho segundo o Espiritismo. A força da união, mais uma vez. Também vimos, quando do lançamento, não deste último filme, não houve a mesma mobilização, mas quando se lançou Nosso Lar 2, a FEB também encampou uma campanha de divulgação da obra, e o que a gente viu foi as salas, a obra cinematográfica, as salas de cinema do Brasil inteiro lotadas. O que eu quero dizer? Alguns temas mobilizam a união dos espíritas. E quando isso acontece, o resultado é extraordinário. O que acontece é que nós não estamos conseguindo, ao menos aqui no Paraná, nos mobilizarmos para nos unirmos em torno de outras questões. Então, e aí a gente fica isolado, cada um por si. Mas há uma razão, muitas vezes presente para isso, que é justamente o tema do nosso bate-papo de hoje. A influência dos espíritos. Há uma obra também da mediunidade do Raul, me fugiu o nome agora, mas o título da primeira mensagem, capítulo 1, chama-se Influência Paralisante. E fala da influência dos espíritos e como eles atuam sutilmente, ou nem sempre com tanta sutileza assim, às vezes de forma coletiva, individualmente. Quer dizer, os espíritos atuando sobre os dirigentes, sobre os trabalhadores, sobre aqueles que carregam o piano na casa espírita. Por quê? Porque são inimigos do Cristo e não desejam que essa mensagem reveladora da doutrina espírita ganhe maiores proporções, alcance o maior número de corações. Esse embate, então, entre as forças espirituais inimigas do Cristo e os que estamos trabalhando pela divulgação da mensagem é um embate permanente e deverá nos fazer refletir muito sobre as responsabilidades individuais, porque o mecanismo está lá, já no Livro dos Espíritos, né?
atuam sobre os nossos desejos, nossos pensamentos, as nossas vontades. Então, quando nós abrimos as portas para que essa influência espiritual chegue em função das nossas próprias escolhas, aí é que a gente abre espaço para a atuação dessa espiritualidade inferior. Então será sempre, meus irmãos, a influência dos espíritos em nossas vidas se dará sempre através de nós mesmos, né? Nós sabemos disso. E eu queria concluir esse levantamento, né? esse aquecimento das ideias aí com os nossos amigos, citando uma obra, essa obra que aqui está, chama-se Perturbações Espirituais. Ele relatará, Manuel Filomeno de Miranda, um episódio que ocorre numa instituição espírita e em que em um determinado momento, em função justamente, né, dos problemas dos indivíduos que trabalham ali naquela instituição, a casa está a ponto de se perder completamente. E a atuação, então, chega de uma equipe espiritual que vem a serviço do Cristo para dialogar. E eles fazem uma reunião, é muito interessante, porque descreve esse encontro que se dá entre os grupos que brigavam na casa espírita. A casa rachou, né? A instituição rachou. Então havia grupos com pensamentos e ideias diferentes. A falta da união. Em desdobramento, no mundo espiritual, estes grupos são colocados como uma espécie de anfiteatro. E aí o benfeitor, então, vai trazer as orientações. Fostes convidados para estabelecer o reino de Deus na terra, amparados pelos numes tutelares, com os quais conviveis conscientemente, através de memoráveis comunicações mediúnicas. Chama atenção o comentário que diz assim: sois gentis com os desencarnados em aflição. No grupo mediúnico, sois gentis, né, com os desencarnados em aflição que vos visitam, em busca de harmonia e libertação. No entanto, voltai-vos uns contra os outros, como se fosseis chacais esfaimados por questiúnculas egóicas. Uns contra os outros, no ambiente da casa espírita, brigam. Mas nas atividades ali, nós nos colocamos para atender. Quer dizer, nós temos mais facilidade de lidar com os desencarnados do que lidar entre nós com os encarnados, né? E aí, alguns de vós estáis sob danosa inspiração, que necessita ser rechaçada com veemência. E vai descrevendo, né? É tempo de dialogar, diz o Espírito, em vez de competir, de ajudar, de não criar embaraços. A queda de alguém a que somos inamistosos é razão de preocupação social. Porque quando um trabalhador tomba, o grupo fica ameaçado. Erguei-vos na solidariedade. Então, dissolvei o veneno da maledicência, diz o Espírito, ajudando-vos, corrigindo o que se faça necessário. E lembrando-vos que terei que vos dar conta, terei que dar conta da vossa administração, da vossa conduta, das vossas ações. Foi muito marcante para mim, meus amigos, uma fala, é claro, a mensagem prossegue, o texto é extraordinário, mas uma fala de Divaldo Franco, num desses momentos prévios aos eventos como este, né? O Maurício citou o Congresso Espírita de São Paulo, da USE. Sempre nos bastidores você tem preciosidades que ocorrem ali nos bastidores, né? Um dos últimos encontros que Divaldo esteve aqui, ele fez um comentário muito interessante. Ele diz assim: é incrível como as pessoas
parecem não acreditar na influência espiritual e nem na mediunidade. Porque para ele reconhecidamente um médium. Até um filme foi feito sobre a vida dele, todo mundo sabe. Desde a infância à mediunidade. E ele descreveu uma cena impactante, que um trabalhador de uma instituição, com o qual ele tinha vínculos, veio conversar com ele e mentiu, mas mentia, diz assim, mentia descaradamente para mim. E o que ele não sabia é que sobre os ombros desse trabalhador, dessa pessoa, colocado como que... sabe quando a gente coloca a criança nos ombros? Né? Abre as perninhas, encaixa aqui, né? O obsessor montado na pessoa, né? Rindo, como quem diz, esse é o teu trabalhador, esses são os teus trabalhadores, né? Quer dizer, ele vai, mente para Divaldo, montado, né? E ele não sabe que ele tem sob ele, literalmente, o espírito obsessor zombando, né? Eu sempre perguntei como é que pode isso acontecer, né? Mas é a autorização que nós temos de viver essas experiências, né? Divaldo, justamente para que a gente não se engane, né? A influência espiritual sobre nós, todos nós, é muito grande. E a necessidade de oração e de vigilância é muito grande. Quero lembrar, ao levantar essas ideias, que a influência espiritual positiva, como se deu com Kardec no momento do surgimento do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é muito grande também. E se nós nos vincularmos, nos conectarmos com essa espiritualidade, os amigos espirituais, desde quando a gente coloca o pé dentro da casa espírita, tudo é diferente, né? Mas nós não podemos esquecer que, a serviço de uma revelação divina, teremos as chuvas de calhaus, né? Os ataques, eles virão. E a oração e a vigilância, para que não se estabeleça nenhuma desordem, é fundamental nos nossos arraiais, nos arraiais espíritas. Meus amigos, tenho certeza que eu não trouxe nenhuma novidade, mas a ideia é a gente levantar, né, suscitar, e aí, quem sabe, agora a gente pode conversar um pouco mais. Então, quero passar a você aí, Valteno, a condução daqui para frente, é isso, né? Para a gente poder dialogar, ouvir os companheiros também. Claro, Adriano, excelente. Acho que você trouxe uma boa base para a gente poder fazer as nossas reflexões agora, né? Então, nós vamos iniciar esse momento onde a gente, pensando um pouco em movimento espírita, Adriano, movimento espírita brasileiro, houve influências dos espíritos na união / desunião dos espíritos no movimento espírita brasileiro? Desde quando? Infelizmente, eu penso, é a minha opinião, que houve e continua existindo, infelizmente, né? No movimento espírita brasileiro. Muito as razões nós estamos aí, já apresentamos, né? A causa do Cristo e do Espiritismo é uma revelação divina que conquista, por isso mesmo, muitos inimigos espirituais. Mas muito também em função das questões muito próprias daqueles que, ao invés de se colocarem a serviço de uma causa e de uma casa, seja ela esta casa, a USE, a FEP, a FEB, os nossos próprios centros espíritas, nós nos desconectamos de um projeto que não é nosso e damos espaços
para o personalismo e os projetos individuais. E junto com isso, alimentado pela vaidade, né? O desejo de sermos maiores do que a causa que nós abraçamos. Então, isso vai estimulando o surgimento do personalismo individual e de grupos, se assim podemos dizer, né? Mas grupos que se vinculam a ideias, e estas ideias, então, vão se distanciando do projeto que não é nosso. O projeto é do Cristo. Ele nos entregou nas nossas mãos a própria doutrina espírita, e quando nós nos afastamos, nós nos colocamos em risco. Eu quero dizer, Valteno, que a gente sabe que a gente tem aí com São Paulo vínculos muito próximos, sobretudo, e me permito dizer aqui, como o Estado de São Paulo, e em alguns focos, né, trabalha muito bem a ciência espírita, o pensamento do nosso codificador Allan Kardec, e quanto produz de material que nos provoca, né, nos estimula essas reflexões, para que nos mantenhamos próximos de Kardec. Então você fala assim, mas a gente houve influência dos espíritos no movimento espírita brasileiro? Sem dúvida, sem dúvida. Lá no passado, nós nos dividimos, né? Houve momentos mais graves ainda, em que nos organizamos em místicos e científicos, né? Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos desse período. Aqueles que traziam uma conotação enviesada, e outros que também se desprestigiavam, né, esse tríplice aspecto, sem o compreender. Então, houve exageros de ambos os lados. E isso, mas mexe com as nossas paixões, né? Nós temos muita dificuldade, Valteno, eu acho que isso é um inimigo de todos nós. Nós temos dificuldade de discordar sem dissentir. Vou tentar fazer uma separação das coisas aqui, né? Eu poderia muito bem ter uma visão diferente, discordar de um pensamento, de uma ideia, mas eu não preciso brigar com o outro, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. A gente, quando discorda, já vai logo para dissensões no âmbito também afetivo, e a gente se separa. Então, nós temos que manter permanentemente essa vigilância, porque até hoje existem resquícios dessa supervalorização de vieses, de ideias que se apresentam. E eu vejo que a solução disso está na manutenção do olhar e da compreensão do projeto de Kardec. É a minha visão. Quanto mais nós nos aproximamos do codificador, nós vamos entender o que ele queria dizer com esse tríplice aspecto, como ele nos apresenta. Então, só para ser sucinto, e depois deixar você falar um pouquinho mais aí, Valteno, sempre existiu e eu acho que continua existindo. E nós precisamos ficar atentos. E nos trabalharmos com respeito, né? Mas dialogarmos, nós temos que construir um ambiente de diálogo. E isso, aí eu vou dizer a minha opinião, eu vejo que a gente tem tido bons espaços de diálogo no movimento espírita, acho isso muito positivo. Acho que a gente vive um momento, e você é testemunha disso, Maurício também, a Júlia, que nós temos conseguido dialogar mais facilmente no âmbito, aí do caso, do Conselho Federativo Nacional, né, quando as coisas se complicam muito. Mas é bom ouvir a tua opinião também, viu, dos amigos aí. Ótimo.
Bom, Adriana, é muito lúcido, assim, o que você traz, assim, muito claro e lógico, né? Tá ótimo, muito obrigado, foi bem esclarecedor. A gente aqui lembra, né, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Ele coloca, né, que a cada 3 anos ele separava e criava uma nova casa espírita. Cada 3 anos separava e criava uma nova casa espírita. E comenta esse movimento dos místicos com os científicos. E esses resquícios que você falou, eles existem até hoje, né? Quando a gente chega aqui em São Paulo, que tem um viés muito científico e muito filosófico, teve momentos em que quiseram tirar a oração de dentro, aqui em São Paulo, de dentro das reuniões que seriam reuniões do movimento, e, enfim, como se a gente devesse viver só da ciência espírita, né? E isso são os extremos, né? Como também nós vamos ver no extremo dos místicos, né? As pessoas querendo seguir todas as orientações que os espíritos dão, inclusive de caráter administrativo, né? Que também é uma extremidade, né? De você levar a fé nesse ponto sem raciocinar, né? Enfim, tudo que é fora, né? Tudo que é extremo demais é um problema. E a gente vê, quando você traz, né, essa questão de estarmos dentro de um plano maior que não é nosso, eu gostei muito, quero enfatizar isso que você trouxe, é muito bom isso, também de não, de dissentir, né, mas você você poder discutir os temas, mas não necessariamente fazer a separação das pessoas, isso também é muito forte. São pontos em que o movimento precisa trabalhar. Agora, você iniciou uma questão, né? Você colocou a questão do personalismo, da vaidade, etc., que são elementos, no fundo, das criaturas que estão trazendo isso, né? Então, você está no movimento e porque você sugeriu uma coisa, você briga para que a sua ideia seja ganha dentro do movimento ou dentro da casa espírita, porque é o mesmo, né? E é onde a gente deve ter a humildade de colocar, puxa, qual é a vontade do Cristo para essa questão? Às vezes, o que o companheiro do Paraná disse tem mais sentido do que o que eu estou falando, e eu mudo a minha ideia. Não, aquela ideia é melhor, vou seguir aquela, né? E por aí vai. Mas aí, eu pergunto, Adriano, como é que a gente faria para evitar essa situação? O que a gente pode fazer, né, para evitar isso? Não é resposta fácil, eu sei, talvez a gente não saia daqui com a... Mas eu acho que é uma discussão, porque se isso existe, como a gente faz para resolver isso? Olha, eu não vejo outra forma senão a de insistirmos na divulgação da própria doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela nos dá os elementos, né, de reflexão para que a gente tenha consciência da necessidade de autotransformação para melhor. Porque o problema ele está nos indivíduos daí, nesse caso, não é, Valteno? Ele está... E se nós ainda não entendemos que todos nós aqui só estamos reencarnados no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, porque ainda não somos perfeitos e que temos muito a trabalhar, se nós ainda não compreendemos que nós temos que estar vinculados a um projeto, né? E que esse projeto não é nosso. Então, quando a gente vê, estuda e compreende essa dimensão espiritual, eu acho que nós temos tanto material, tantas obras, tantas mensagens, tantos exemplos. Vejamos Chico Xavier, né? Ele era a humildade, apesar de ser o maior médium que a humanidade já conheceu, na minha opinião, na nossa, que passou na nossa, por perto da gente, né, digamos assim. Excluindo Jesus, né? Excluindo Jesus. Claro, né, dos últimos tempos, vamos dizer assim. A mediunidade do Chico era extraordinária.
E a sua humildade era na mesma proporção. Ele dizia assim, eu sou apenas um cisco, né? Ele era de uma humildade extraordinária. Então, a vaidade é a chamada filha dileta do orgulho, né? A gente precisa trabalhar fazer esta viagem interior. Quando a gente se distancia, Valteno, veja como a gente se distancia. Porque lá no Livro dos Espíritos, a questão 919 já recomenda, né? Mas quem que lembra da recomendação de Santo Agostinho? De diariamente a gente passar uma revisão, será que eu estou agindo de acordo? Será que as minhas escolhas estão sendo adequadas? Será que... Quer dizer, e à medida em que a gente vai ganhando uma certa projeção, ou vai se ocupando de cargos, vai tendo responsabilidades, parece que a gente vai julga que estamos apartados dessa necessidade de se trabalhar sempre o indivíduo, as nossas próprias imperfeições, a nossa própria jornada iluminativa. Eu me gosto muito, mas muito mesmo, da obra Voltei, que é uma obra singela de tudo, né? E que conta a história de um grande, extraordinário, uma personalidade do nosso movimento espírita chamado Frederico Figner. E ele conta a sua experiência, mas a gente se vê em Frederico Figner, né? A gente se vê nele. E quando ele retorna, veja, já ele tem um impacto já na desencarnação. Quando ele desencarna, tem ali o processo que ele descreve algumas dores, alguns desconfortos, etc. A experiência de acompanhar o próprio velório, que também foi um pouco traumatizante, ele guardou alguns registros. Depois ele vai retirado para um ambiente que parecia ser uma praia, aguarda a chegada de um grupo de espíritos, quando de repente chega uma pessoa. Era uma professora da periferia da cidade que chega. E quando ela chega, ele vê que daquele grupo que estava sendo aguardado, 12, 15 pessoas, almas recém-desencarnadas, que iriam empreender uma viagem para aquela colônia espiritual que os acolheria, ele vê que ela era a única que tinha uma luz perispiritual. Ela brilhava, ela tinha uma luz. Naturalmente ele faz aquilo que todo mundo vai fazer, né? Quando desencarnar, né? A gente olha para si mesmo para ver se tinha alguma luzinha brilhando ali. E ele não vê nada nele mesmo. Então ele retorna, ele que conhecia, ele era, segundo a Marta Antunes, não foi vice-presidente da FEB, ele foi o diretor de doutrina, né? Ele à época tinha esse cargo, ele era conhecia a doutrina espírita. Ele tem uma história extraordinária de vida, né? Que a gente depois vai colhendo essa história do que foi o Frederico Figner, do que ele fez, do que ele construiu. Mas ele era muito ligado à Federação Espírita Brasileira, um trabalhador da instituição, com muito conhecimento. Mas não é conhecimento a questão. A questão não é conhecimento, gente. Isso é fundamental. Conhecimento por si só não nos garantirá essa possibilidade de atendermos ao convite do Cristo. Brilhe a vossa luz. Tem um outro componente. O componente da vivência, o componente do amor, né? Da construção dessa identidade, do resgate da identidade cristã dentro de nós. Isso precisa ser trabalhado por cada um de nós, porque o problema está em nós. O problema do movimento está em nós. Quando a gente ainda se julga superior ao outro, quando a gente ainda alimenta essas vaidades, quando a gente julga que o meu projeto é melhor, que a minha casa espírita é melhor, que só eu sei o que é certo, que só eu sei o que deve ser feito. Então, tudo isto é resquício das nossas próprias imperfeições. E ele desencarna, então, só para concluir, e vai se matricular na escola de iluminação. E ali ele vai... E dizem para ele, a primeira coisa que dizem para ele, esquece tudo que você era, que isso está te atrapalhando. E outra,
não vai ninguém que você conhece e ninguém que te conhece. Você vai fazer parte de uma turma em que ninguém te conhece e você também esqueça quem você era. E chegue lá como um desconhecido, para reaprender e refazer essa possibilidade de brilhar, né? Então, às vezes a gente, eu sou o Valteno, eu sou o Maurício, eu sou o Adriano, eu sou presidente, pô. Eu sou presidente do centro. Meus amigos, isso, sob ponto de vista espiritual, diz muito pouco. Muitas vezes fala dos nossos compromissos. É muito mais compromisso e oportunidade de redenção que a espiritualidade nos dá do que mérito. Não há mérito em ocupar cargos, méritos espirituais. Há missão, compromisso, de resgate, há trabalho. É isso que existe, né? A gente vê, né, o Valteno, o Maurício, Jesus, fala, meu Deus, como é difícil, né, fazer o trabalho. Então não há razão para envaidecimento, não pode existir espaço para vaidades, né? O projeto não é nosso, não é nosso. Valteno, você vai me podando aí, senão eu vou falando. Não, tá excelente, excelente. Eu agora queria abrir aqui para o grupo, né, que está. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Adriano. Oi, Alan, tudo bem? Nós temos um Allan Kardec aqui, viu, Adriano? Pode falar, Alan. Eu gostei muito da explanação, mas um comentário que eu gostaria de fazer. Primeiro, essa questão do personalismo, a gente percebe que isso atrapalha bastante o movimento espírita, do centro espírita às federativas. Mas a questão da afetividade. Quando você tem afeto, porque a gente fala, amor é uma palavra assim muito abstrata, cabe um monte de coisa quando você fala amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo, mas agora o afeto fica mais claro, pelo menos para mim. Toda vez que você tem afeto pelas pessoas, a gente consegue tolerar mais fácil as diferenças. Veja os filhos. A gente tolera mais nossos filhos do que os filhos dos outros. Nosso filho faz uma bobagem, a gente consegue. Então, o que eu te falo, eu acho que falta afetividade entre os espíritas. Porque muitas vezes a gente se encontra no centro naquela correria. Chega correndo, sai correndo. Mas não toma um café, não bate um papo, então não cria relação afetiva. Porque eu percebo isso, as pessoas que a gente tem na nossa região, que Baixada Santista, que a gente tem afeto, mas tem diferenças também de entendimento, de processo administrativo, coisa e tal, a nossa relação fica mais fácil quando a gente desenvolve a afetividade. E mais um comentário só rápido. Eu acho que, por exemplo, as federativas poderiam fazer algum trabalho sobre os fundamentos básicos da doutrina. Porque quando você conhece os fundamentos básicos, fica fácil de você saber se uma coisa é espírita ou não. Então, eu acho que, por exemplo, olha, leia Kardec. A obra é enorme, e eu conheço muita gente que já leu Kardec umas 3 ou 4 vezes, mas não entendeu. Então, fica difícil, às vezes, no campo doutrinário. Mas é só isso, esse comentário que eu queria fazer. Posso fazer Claro, é assim, bate e volta. Alan, veja, é tão interessante o que você falou, e isso está, Valteno, Maurício, prestem atenção. O que fez o nosso presidente da FEB lá? Que nós temos que apoiar, porque vejo no companheiro um trabalho extraordinário, assim, de tentar, de trabalhar com respeito, de diálogo com respeito, sabe? E o que ele fez? Pois olha, nós temos agora esse recurso que surgiu pós-pandemia, que são esses recursos virtuais. Então, a pauta da reunião do Conselho Federativo Nacional, quando a gente se encontrava, ela vai praticamente sendo esgotada ao longo do ano em reuniões virtuais. E aquela reunião anual que se dá lá, se transformou num espaço, ele propôs isso e fizemos a primeira vez agora em novembro, né? De relacionamento. Claro, tem temas
tem dinâmicas, tem atividades em grupo, mas tudo com vistas a nos aproximarmos. E isso é fundamental. Então, esse é um exemplo. Eu quero fazer uma provocação aqui. Eu não conheço como é que está o movimento aí em São Paulo, né? Não conheço, mas vou fazer uma provocação. Penso que nós temos que insistir nas atividades presenciais. Penso que o tempo extremamente importante das atividades virtuais e que vai permanecer ainda por bastante tempo, e a gente deve usar esse recurso extraordinário, não tem dúvida nenhuma. Mas, meus irmãos, quando possível, nos âmbitos mais próximos, né, nas uniões regionais, não sei como é que vocês chamam aí, né, nas municipais, nos aproximar. Dentro da casa espírita, então, nem se fala. Dentro da casa espírita, então, nem se fala. Esses espaços de convivência, de relacionamento, eles são fundamentais, porque é onde eu vou realmente mostrar, né, o que a doutrina tem feito por mim, e eu vou ouvir, perceber, é o espaço, como a casa espírita é o hospital de almas, mas eu preciso estar em contato, porque o nosso Senhor ajuda uns aos outros através de nós mesmos, né? Nós somos os instrumentos, as mãos do Cristo, muitas vezes, para exercer o atendimento fraterno, o acolhimento, esse acolhimento que o Alain falou. Então, muito cuidado, porque houve um distanciamento. Eu vou bem rapidinho, Valteno. Nós temos aqui o nosso mentor espiritual, digamos assim, da Federação Espírita do Paraná, porque ele está sempre presente, chamado Lins de Vasconcelos. Tem como contar a história da vida dele, que é extraordinária, mas vez ou outra ele surge. Em 2022, a FEP fez 120 anos. Ele mandou uma mensagem. E essa mensagem está publicada no livro dos 120 anos que a Federação fez, que conta essa história, né, da Federação. É a mensagem inicial. E ele fala, ele usa a palavra de uma certa acomodação, e dizendo assim, nós estamos no conforto dos nossos lares, esquecendo daqueles que não os têm, não possuem lar. Então ele faz um estímulo para que a gente retorne às atividades presenciais, ao convívio, em busca na construção disso que o Alain falou, desse fortalecimento de vínculos, relacionamento, proximidade. Isso faz toda a diferença nas atividades que a gente tem que desenvolver. Usar, sim, a dimensão virtual do centro espírita. Como estamos fazendo aqui, olha que extraordinário. Temos que usar. Mas, sobretudo na célula principal, que é o centro espírita, essa nós não podemos abrir mão da presença, né? Que isso faz toda a diferença. Muito bom esse ponto que você enfatizou. Eu vou ecoar ele aqui mais um pouco. A gente percebe que São Paulo tem uma fragilidade, e eu digo que a fragilidade do movimento ela está muito também na acomodação que o movimento ficou, né? Eu tive a oportunidade de visitar Uberlândia, a presidente Neuza de lá, aqui tem algumas pessoas de lá, a Beth participa, eles fazem reuniões presenciais toda semana. Toda semana. Aqui em São Bernardo, a nossa Cris tenta marcar as reuniões para a gente ter o presencial e a turma comparecer a cada 6 meses. É complicado, não é simples. Na USE mesmo, a gente não consegue fazer, a gente vai ter uma no ano. Isso é um problema. Isso é um problema. É claro que o virtual ele é mais cômodo por causa do horário e a turma trabalha bastante. Tem muitos companheiros que trabalham muito, é verdade, mas eu reforço o que você falou, porque se nós estivermos presentes, a afetividade ela tem mais chance de crescer, né? E não só isso e outras coisas, mas aí é uma outra história, mas muito bom ponto, só para ecoar o que você falou. Eu vou abrir aqui para a Isabel. Isabel, me perdoe que eu acabei
pegando pela sua fala e depois eu vou fazer um complemento aqui. Fica tranquila, eu vou ser breve também por conta do tempo, mas só para amarrar uma questão que ficou muito na minha cabeça, duas frases que você falou: desconectamos de um projeto que não é nosso. Isso aí a gente tem que lembrar a todo momento, porque o nosso personalismo ainda está sempre em torno de nós, é uma luta incessante nossa, né? E fiquei pensando que, em nome de algumas verdades que a gente, no movimento espírita, como representante deles, a gente fica meio que guardião demais, é em torno de uma verdade de que a gente, aquela expressão falácia, né? A falácia, quando você diz, é uma verdade, mas por detrás dela tem algum ruído que torna aquilo que você está falando como uma frase muito verdadeira uma falsidade ali, por exemplo. Isso não está em Kardec. Uma frase que a gente verifica que acontece muito. Onde Kardec fala isso? E aí fica aquela briga de força, aqueles argumentos de um lado. Quando você fala onde Kardec fala isso, você desmonta no sentido de todas as interpretações da obra como um todo, né? Então acaba havendo uma ruptura aí. Não sei se eu vou conseguir explicar, mas, por exemplo, nessa questão das obras, onde que Kardec fala sobre determinadas coisas do plano espiritual, então você vai enfraquecendo até o argumento, até a estrutura que a pessoa vem montando do seu conhecimento, né, do seu conhecimento, assimilação sobre a doutrina espírita. E aí é onde existe a interferência também espiritual sobre esse assunto, né? Eu divido e enfraqueço. E quando você traz depois a sua frase que eu achei fantástica, né? O conhecimento por si só não nos coloca como trabalhadores do Cristo. Então, que a gente não... Nós estamos numa condição que o principal eixo da doutrina espírita nós assimilamos. Kardec, a gente assimilou. Cada um no seu contexto, nas suas dificuldades, nas imperfeições, mas ok, nós temos. Qual que é o próximo passo? É a gente divulgar a doutrina? Já passamos por isso, a gente tem trabalhado com palestras, com esforço. Qual que é o momento agora? Interiorizar. Qual que é a lição principal? Nos colocarmos como trabalhadores verdadeiros do Cristo, perseguindo as letras, as vírgulas de Kardec, talvez, é isso? Ou as nossas ações, o nosso coração, o nosso acolhimento, o repensar, o afago, quem chega à casa espírita. Então, acho que tudo isso bateu na minha cabeça muito forte. Muito bom, Adriano. Eu vou te passar daqui a pouco para as palavras finais, mas eu quero também dizer que eu me senti muito identificado com tudo que você falou. Muito, muito. Eu vou narrar. Você já deve ter visto, numa das apresentações nossas lá no CFN, CRSul, eu trouxe um programa chamado Despertar. E ele atua em muitos pontos que você falou. Então, quando a gente fala primeiro, saber qual é o projeto do Cristo, uma das coisas que a gente inicia é falando sobre essa questão do programa do Cristo para a Terra, o que é, para a gente ver a nossa dimensão. Nós somos nada perto do programa, que é muito maior. Depois, a segunda reunião fala sobre o livro Voltei, o autoconhecimento, e ele traz a visão exatamente de um trabalhador espírita que se achava e depois ele vê que não é aquilo. Né? Nós não combinamos, hein, Volteno? Não combinamos. Não combinamos. Em seguida, a gente trabalha Paulo de Tarso, a gente trabalha Kardec, a importância de estar alinhado a Kardec, o que é a coerência doutrinária, etc. E que você também trouxe. Nós trazemos depois Paulo e Estevão no sentido de mostrar o sacrifício, o espírito de luta, de sacrifício, de não acomodação. Logo no início, ele fala uma coisa que você trouxe do livro do Camilo, né, do Raul Teixeira. Ele fala que as igrejas amornecidas da atualidade justificam o nosso intento, dizendo que a gente está gostosamente nas situações acomodatícias. Que é exatamente isso. Em 1940, parece que não mudou muito de lá para cá. E naquela época, a turma era Vinícius, Herculano Pires, era a turma que trabalhava muito, né? Imagina agora que estamos nós aqui. Então, e aí, na sequência, quer dizer, todo o programa ele visa isso. E eu fico imaginando que essa visão mais ampla que você apresentou, quando ela chegar na mente dos trabalhadores e dirigentes, nós vamos modificar o cenário. Mas eu não acredito, as pessoas falam assim, tem que estudar a doutrina. Eu fico pensando assim,
As casas estão estudando bastante há muito tempo, e eu conheço uns estudiosos que sabem de cor as coisas. Mas eu acho que é um estudar num caráter de reflexão para viver a mensagem. Isso está faltando. Quando a gente tornar os estudos mais reflexivos, com colocações e pensamentos mais elaborados sobre, tá bom, o que isso implica para mim, buscando humildade, buscando, né? Eu acredito que nós vamos reverter esse cenário dessa conexão com os espíritos inferiores, né? E a gente vai se ligar aos superiores para que as obras elas produzam mais frutos, porque elas ainda não estão, eu entendo que elas não estão na velocidade que deveriam, pelo nosso espírito mais acomodatício mesmo, né? Então, eu queria te agradecer muito, Adriano, o que você trouxe para a gente aqui, muito lúcido, muito afinado. Eu queria te passar agora para a gente fazer aí as palavras finais. Eu não sei se tem algum companheiro que quer fazer algum comentário antes de eu passar a palavra para o Adriano, senão eu vou deixar ele aqui e fazer, né, seu fechamento para a gente. Eu gostaria de fazer um comentário. Leila, bom Sim, dia. Leila. Eu vejo que a nossa educação, ela tem que estar presente, não é? Porque às vezes a gente, pelo muito achar que sabe, você inibe o outro. Por exemplo, eu tenho 3 filhas, encaminhei para o espiritismo, tá? Uma delas casou com um católico muito carola, né? Me desculpe a expressão, e o meu neto não aceita a reencarnação, encarnação. Então eu tenho que me educar para não contextualizar, porque ele não está ainda com 15 anos pronto. E aí eu vejo que tem pessoas que chegam até nós e a nossa verdade, ou a verdade do Cristo, ela não está pronta para o outro entender, não é? É um brilhante, mas eu não posso jogar porque vai machucar o outro com a minha força da minha ideia. Muito obrigada. Obrigado, Leila. Vou passar aqui para o Allan Kardec e depois eu vou ter que pegar a palavra, senão a gente não vai conseguir. Pode falar, Olha, Allan. a minha é bem rápida. É só 2 frases que me marcaram bastante e que eu gostaria de dizer aqui, eu já encerro. Uma delas, as ideias podem se chocar, os homens nunca. E buscar o que une e não o que separa os espíritas. Excelente, Obrigado, Allan. Por favor, Adriano, agora é com você. Eu acho aqui, meus amigos, só para voltar ao tema influências espirituais na união dos espíritas, né? Em todos os tempos, a estratégia, inclusive nos campos de guerra, é de dividir para enfraquecer. Isso é da arte da guerra, lá do tempos milenares, né? Quanto mais você divide, você enfraquece. Isola e atua, né, isoladamente, fica mais... Então, toda vez que nós estivermos fazendo um movimento em que nós estamos nos isolando, individualmente ou coletivamente, nossos grupos, em que nós não estamos participando, veja, eu penso que o espírita brasileiro, aliás, os espíritas têm um compromisso com a unificação, com o estarmos juntos. O codificador, o Godinho falou sobre isso no primeiro bate-papo. O maior obstáculo que pode existir para a divulgação da doutrina espírita é a falta de unidade. E ele tinha um projeto. O projeto 1868 está lá em A Gênese. E ele realizou as viagens espíritas, que também foram citadas aqui por vocês nos encontros anteriores, sempre com vistas a construir uma unidade de visão, não é uniformidade, todo mundo faz tudo igual. Não, mas nós temos que ter um mesmo norte. Então, esse pensamento, ele precisa ser trabalhado, construído, a construção da uma unidade de visão. E trabalhar a união dos espíritas. E isso se dá nos pequenos grupos, né? A gente vai trabalhando na minha regional, depois na federação, primeiro dentro da casa espírita, né? A gente vai trabalhando essa união. Mas o que eu queria, eu acho que eu não sei se você quer, Valteno, o Vladimir levantou a mão. Eu vou deixar então ele falar, porque eu quero que você faça as palavras finais, tá bom? Oi, Vladimir, pode falar, por favor. Bom dia, desculpa entrar bem tarde.
Eu queria só fazer um comentário rápido, né? Só para lembrar, o Valtero perguntou logo no começo a você quando começaram as divergências, né? E, claro, elas existem até os dias de hoje. A federação, a FEB, foi fundada em 1884 e teve, no decorrer do tempo, uma série de problemas e divergências, como existem até hoje, não só na FEB, em outras instituições espíritas, sejam centros ou sejam federativas. Um destaque importante que você deu com referência a alguns médiuns, alguns livros, eu me reporto ao livro dos médiuns, onde nós temos um capítulo chamado Reuniões e Sociedades. Nesse capítulo, Reuniões e Sociedades, ela vai abordar e vai nos alertar sobre tudo isso que nós elencamos aqui, né, nesta manhã de hoje. Então, realmente faz pensar, né? Então, essas divergências continuam acontecendo, mas eu sempre digo assim, divergir sim e respeitar sempre. Não há problema você divergir, só se respeitar. Podemos ter ideias diferentes? Tivemos e teremos. Nem todo mundo vai aceitar tudo que disse Kardec, por causa do tempo, por causa de outros fatores. Nós temos também que ter o mesmo tipo de pensamento. Então, essa reflexão eu acho importante, e esse respeito importante para que a gente possa continuar bem, né? E essa expectativa de que as federativas possam realmente fazer o que a USE pretende, que é a união das sociedades espíritas, que ela possa prevalecer sempre, tá bom? Obrigado e agradeço pela oportunidade. Obrigado, Vladimir. Acho que eu vou retomar só, e tem a ver a minha fala final, digamos assim, se eu queria deixar para vocês uma mensagem que para mim sensibilizou muito, e tem sido assim, sabe quando você grava uma frase, né? Até pensei em fazer uma tatuagem, Valter, mas depois achei meio inconveniente, desnecessária. Mas é o seguinte, eu vi um livro da Joana de Ângeles, e nessa obra, que eu já me lembro o nome, ela diz assim: cuida da tua identidade crística. Ela usa esse termo. Cuida da tua identidade crística, da tua identidade cristã. E aí, ao abordar o texto, ela fala que nós perdemos a identidade cristã. E aí, naturalmente, você faz uma reflexão também sobre a identidade espírita. Kardec deixa claro, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Está claro isso, gente. Isso aí é uma verdade que a gente não consegue contrariar, né? Então, essa conexão existe. Isso ele faz em O Livro dos Médiuns, ele faz na conclusão do Livro dos Espíritos já. Em Viagem Espírita, ele está sempre abordando essa realidade, né? Quando ele designa a categoria dos adeptos, né? O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E a Joana diz: cuida da tua identidade cristã, identidade crística. Então, antigamente nós reconhecíamos os cristãos. No tempo do Cristo, eles até trajavam-se de uma forma diferente, né? Os cabelos à nazarena, como reconheciam Jesus, as vestes, mas o que os diferenciava mesmo era a atitude. Mesmo levado aos circos romanos, mesmo levados aos sacrifícios, eles mantinham a fé, né? Entregavam-se entoando cânticos. Era uma coisa impressionante, né? A identidade cristã. Tanto é que eles eram reconhecidos. Ele é um cristão. Reconhecidos pela sua conduta. Então, quando a Joana diz que a gente tem que resgatar essa identidade, e nós, espíritas, nós temos que ter uma identidade também. Porque quando nós tivermos uma identidade, nós seremos reconhecidos pelas nossas ações. Aí já não é mais importante a nossa irmã que disse que o neto, né, é católico. Graças a Deus, está tudo bem. A preocupação não é de convertê-lo ao espiritismo, que será muito importante, poderá ser importante para ele, sim, e a gente vai apresentar. Mas como eu vivo, como eu sou, é a minha identidade, isso sim tem o poder de arrastar o outro para perto de mim e para perto do Cristo. É o nosso exemplo, é a nossa vivência. Você falou, né, Valteno? A gente
tem que fazer essa ponte entre o conhecimento e a transformação moral. É isso que nos caracteriza, é a transformação moral. Aí, o espírita precisa ser conhecido pela sua transformação. Então eu era um cara irritado, agora eu sou um cara mais, né? Bem-aventurados os mansos. Eu era um cara orgulhoso, agora eu sou bem-aventurados os pobres de espírito, sou mais humilde. Eu era assim, agora eu sou assado. Eu preciso trabalhar a mim mesmo. Quando a gente retomar essa construção da identidade espírita cristã, eu penso que os problemas vão se reduzir na casa espírita, na união dos espíritas, no movimento espírita, porque a fonte, a causa está em nós. Eu gostaria muito de dizer para vocês, o problema é da FEB, o problema é da FEP, da USE, e a USE não faz, a USE isso, a FEP aquilo, mas não é, gente. Está em nós. E assim a gente vai, quando nós nos trabalharmos, vamos nos libertar das influências negativas, tudo isso. Vamos conquistar as influências espirituais mais salutares, tudo em função da nossa própria transformação moral. É isso que eu queria deixar, Valteno, como uma mensagem final aí para todos nós. Né? Cuidemos da nossa identidade cristã. Muito bom, amigo. Muito feliz com a sua fala, com a sua presença, o seu tempo que você dedicou para estar conosco, viu? Uma alegria muito grande. Queria fazer o pedido para o Paulo Perpétuo fazer a nossa prece de encerramento. Pode, Paulo, fazer a prece para a gente? Que Jesus te abençoe, viu, Adriano? Sim, gratos por tudo aquilo que ouvimos na manhã de hoje, por tudo aquilo que aprendemos, e tudo isso possa fazer uma grande diferença nos nossos pensamentos, na forma como nós entendemos a união dos espíritas, a união de todas as religiões, em verdade, para que nós, como seres humanos, possamos nos tornar pessoas melhores, partícipes da transformação desse nosso planeta. Agradecendo ao Projeto Centro Espírita por nos conectar pessoas do Brasil inteiro, de outras partes do mundo, sempre com o mesmo objetivo, de ajudarmos a transformar o planeta onde nós vivemos e a trazer a paz para todos os corações. Esteja conosco, Jesus, durante todo o tempo da nossa existência, para que possamos continuar no caminho reto, crescendo dia a dia, amando-nos uns aos outros cada vez mais. Que assim seja.